Olá, tudo bom, meus amores? Sumi, mas reapareci, né? E estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar dos 5 principais sinais do autismo. São os sinais que aparecem até os 2 anos e que a sua criança pode levar um diagnóstico e entender melhor esse comportamento, entender que faz parte de uma característica principal dele, que é ser autista, tá? Vamos embora? Vem comigo! Então, meninas, existem vários sinais que deixam bem claro, assim, do autismo. Mas eu separei 5 principais porque os normalmente mais aparecem em crianças até 2 anos, 3 anos. E que são comportamentos que vai diferenciar o seu filho de outras crianças, tá? Primeiro que eu queria falar, ele não responde ao seu chamado. Esse foi um dos primeiros comportamentos que eu identifiquei no Bernardo e que eu achei, me incomodava. Então, assim, o Bernardo ia para um quarto e a gente chamava Bernardo, e ele parecia até que tinha alguma deficiência auditiva, porque realmente ele não respondia com muita facilidade aos nossos comandos, parecia que ele não escutava. Até que um dia eu fiz um teste, coloquei um vídeo bem baixinho, um desenho que ele mais gostava, que ele assistia demais, bem baixinho, em outro cômodo, e ele tava coloquei dentro de um quarto, ele tava na sala, e aí na hora que eu coloquei o play, ele se atentou, tipo, e foi correndo até. Então eu falei assim, não, audição ele não tem. Mesmo assim, depois, né, na investigação do autismo, ele chegou a fazer exames de audição e realmente viu que ele não tinha problema auditivo nenhum e que realmente isso era uma das características do autismo muito claras nele, né? Segundo, tendência ao isolamento. Uma das coisas que a gente vê é o que? Uma criança de 1 ano e meio, que ela já tá andando, ela tende o quê? A sempre que ela encontrar outras crianças, a compartilhar atenção, compartilhar brinquedos, compartilhar brincadeiras, né? E o autista, ele vai ter essa tendência ao isolamento. Ele vai para um parque onde está cheio de criança, ele não vai querer brincar ali no brinquedo onde está todo mundo brincando. Ele vai querer brincar naquele brinquedo onde ninguém tá brincando. Ele pode até estar ao lado da pessoa, mas ele vai brincar sozinho com o brinquedo dele. Isso foi uma coisa que eu identifiquei no Bernardo. Isso foi um dos motivos que me fez cogitar a ideia de que o Bernardo poderia ser autista. Foi justamente isso. Ele sempre teve tendência a se isolar. E mesmo que ele sentasse ao lado de uma criança para brincar, ele brincava sozinho. Ele não compartilhava a brincadeira. Ele pegava o brinquedo dele e ficava ali brincando sozinho, enquanto a criança estava brincando com o brinquedo dela. Se a criança pegava o brinquedo dele, ele nem rebatia. Ele não brigava, tipo assim, pegou o brinquedo dele, ele olhava em volta e pegava outro brinquedo e ia brincar com outra coisa. Ele não compartilhava atenção de forma alguma. Então isso é um gatilho e é um sinal que vocês podem ficar em alerta, tá? Terceiro sinal, comportamentos estereotipados. Gente, existem vários, mas muitos deles são desenvolvidos desde bebê. Como, por exemplo, a criança tem muita tendência, ou ela faz muito, né, o balançar do corpo. Às vezes é uma criança que não pode nem ficar sentada sozinha porque ela se joga pra trás. Esse comportamento é uma estereotipia. Bernardo tinha isso desde bebê. Eu não podia deixar ele, por exemplo, sentadinho no chão na época dos 7 meses ali, né? Ele não chegou a engatinhar e eu não conseguia deixar ele sentado sozinho no chão, porque na hora que ele tava muito feliz, ele ficava muito feliz com uma ação, com alguma coisa. Por exemplo, passou um desenho e ele ficou muito feliz, a forma dele expressar essa felicidade se jogando pra trás. E ele dava essa impulsão mesmo e batia a cabeça. Então, por esse motivo, eu não podia deixar ele sozinho. Eu só deixava ele sozinho, sentado dentro do chiqueirinho, porque aí era macio e se ele se jogasse pra trás, ele não machucava. Então, é um dos comportamentos que aparece desde bebê. Quando a criança ela começa a falar de formas muito repetitivas, tipo mamãe, papai. Isso também é uma estereotipia chamada ecolalia. Essas repetições muito rápidas, né, e muito curtas, sem intervalos, de monossílabas ou até mesmo de palavras, tá? Movimentos estereotipados também tem muito das mãos. Então, movimentos de flappings ou de asa, esses os Bernardos fazem até hoje. Também é um movimento estereotipado muito claro, que sempre aparece muito. Pular, a criança pula demais. Você tem que reparar o quê? Tem coisa que sim, a criança é normal fazer, mas ela faz quando? Quando ela tá muito feliz, ela pula e balança a mãozinha. Quando ela tá com raiva, ela pula com raiva e faz assim. Isso é uma estereotipia, entendeu? Porque é uma forma, ele tá usando isso pra descarregar essa emoção que ele tá sentindo e ele não sabe expressar. Quarto sinal, hipersensibilidade auditiva. Esse
esse, o Bernardo foi um dos poucos que o Bernardo nunca desenvolveu, mas tem muitos bebês, muitos, que desde bebezinho, quando tá num ambiente que faz muito barulho, ou faz algum barulho que incomode, ele faz esse movimento de tampar os ouvidinhos. Esse movimento é uma clara demonstração de que ele tem hipersensibilidade auditiva desde bebezinho. Isso é um claro sinal, gatilhos para que os responsáveis fiquem atentos, para que leve isso ao médico, para que o médico faça uma avaliação melhor. Quinto e último, mas não mais importante, a apresentação do atraso da fala. Esse foi o principal gatilho para mim, Larissa, desconfiar de que o Bernardo poderia ser autista. Que aí foi através desse sinal que eu fui entender todos os outros, que eu fui ver todos os outros que ele tinha. E juntando, cheguei junto com o médico falou, ele pode, vamos investigar, e assim foi, né? Como tá no outro vídeo, tem um vídeo aqui que eu conto como é que foi descobrir o autismo dele. Vou deixar o link aqui pra vocês. No finalzinho também vai aparecer, eles clicam lá e assistam, informam como é que foi, eu conto pra vocês como é que foi, compartilhando uma emoção e uma situação minha, né? Mas foi um dos gatilhos que me levaram a identificar. Então, o seu bebê chegou a um ano e meio, ele não desenvolveu fala alguma, sinal de alerta. Larissa, mas toda criança tem seu tempo, tem seu momento, né? Nem toda criança vai falar junto ao mesmo tempo. Sim, mas tem fases, né? Tem marcos do desenvolvimento em que a criança é esperado que ela atinja naquele período. Então é esperado que até um ano, pelo menos, a criança esboce alguma coisa. É esperado que até um ano e meio a criança pelo menos fale mamã, papá, tá? Ela peça, aponte de alguma forma. Então não é só atraso na fala, como a comunicação em si. Então se a sua criança não se comunica de forma alguma, ela é mais exclusa, ela fica ali mais retida, é um sinal de super alerta, tá? Super alerta. O meu, ele falava até um ano e meio. E aí de repente ele deu uma parada, ele parou de falar. Isso já foi um gatilho, que eu falei, por que será? A gente pensou que era emocional na época, e aí vamos ver, e deixamos indo, até que chegou um ponto com ele com 2 anos e ele não falava mais nada do que ele tava falando. Então, há um ano e meio ele parou, depois de 6 meses ele continuou sem falar mesmo, como se ele realmente esquecesse, ele retrocedesse mesmo, ele deu uma parada de desenvolvimento, né? Até o andar dele permaneceu do mesmo jeito, ele não desenvolveu mais. E aí isso também, sabe, foi um gatilho assim na hora que eu despertei. Então, assim, esse atraso na fala é isso. Na caderneta de vacina tem marcos, né? Mostra lá marcos de desenvolvimento. Bom, gente, é isso. Existem vários outros sinais, tá? Muitos outros sinais. Alguns também que são super apresentados como alteração no sono. O Bernardo também teve. A criança não faz contato visual, brinca com brinquedos de forma diferente, dá funções de forma diferente para as coisas, né? De rodar a roda do brinquedo, enfileirar carrinho, leva tudo à boca, transtornos sensoriais, né? O Bernardo tem até hoje, tudo ele conhece pela boca, tudo ele tem que levar à boca. Então, se ele conhece, você dá para ele esse controle, ele não vai olhar pro controle e ver o controle. Ele vai levar a boca para conhecer com a boca. Depois que ele levou a boca, conheceu com a boca, que talvez ele vai dar uma olhadinha. Então, tudo o Bernardo leva a boca. Então, isso é um transtorno sensorial. Isso sempre foi desde a fase bebê e continua até hoje. Então, tem vários outros, gente. Nossa, eu posso ficar aqui horas falando para vocês, entendeu? Os sinais do autismo tem vários, mas esses são os 5 principais que eu acho que, assim, todos os responsáveis analisar e ver que a sua criança apresenta. Até um eu já ficaria em alerta, mas 2 a 3 sinais desse é o momento de você conversar com o pediatra, pedir um encaminhamento pro neuro para ser avaliado, porque sim, quanto antes ser diagnosticado, quanto antes iniciar o tratamento, melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e beijo, até o próximo.